Nessa live de hoje, nós vamos falar principalmente sobre qual é a idade certa para a gente começar a ajudar a criança canhota com as técnicas de escrita. Eu sou a Manuela Correia, eu ajudo mães a fazerem com que seus filhos canhotos escrevam com prazer, ou seja, sem reclamação, sem cansaço e sem dor. Eu estou dando as boas-vindas a vocês hoje aqui para a gente falar sobre esse assunto que é tão sensível. Eu tenho muitas mães que me acompanham que acreditam que as técnicas de escrita só precisam ser ensinadas quando a criança já está na época da alfabetização. Ou seja, para a maioria das pessoas, a gente só ensina e ajuda a criança a escrever com mais conforto quando ela já está ali em torno dos seus 6 para 7 anos. E a nossa conversa de hoje é justamente para eu explicar para vocês que a preparação para a escrita, ela é feita desde que a criança é muito mais nova, desde que a criança é pequenininha. Então, hoje a gente vai falar sobre a preparação para a escrita, a gente não vai falar sobre ensinar a escrita propriamente dita para uma criança que está numa fase ainda de pré-alfabetização. Não é sobre isso que nós vamos falar. Eu não estou aqui dizendo que é para a gente ajudar uma criança pequenininha a já escrever. Não é isso. O que a gente vai conversar hoje aqui é justamente sobre como a gente pode fazer para que aquelas crianças que são pequenas e que ainda não começaram a aprender as letras, podem se preparar para chegar na época da alfabetização mais preparadas em termos de segurar o lápis corretamente, manter uma postura adequada para a escrita. E eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês que estão aqui, tanto no Facebook, quanto no YouTube e no Instagram. Nós hoje, excepcionalmente, estamos fazendo em um horário diferente, não é? Eu espero que seja bom para vocês também. Então, é isso. Então, hoje a gente vai falar especificamente sobre como ajudar na preparação dessas crianças menores, para que a gente não acredite que a gente só ajuda uma criança canhota a partir da época da alfabetização. Quanto mais cedo a gente ajuda uma criança, melhor. Então, o que a gente precisa prestar atenção e o que a gente precisa estar atento desde que a criança está ainda só colorindo, desenhando, é a gente estar atento para essa maneira como a criança está fazendo essas atividades. Então, como é que a gente pode fazer isso? O que a gente precisa prestar atenção? A gente precisa prestar atenção em como essa criança está segurando o lápis, a gente precisa prestar atenção em como a criança está mantendo o punho, a gente precisa prestar atenção na postura da criança na hora da escrita. Se você observa que a criança está entortando a coluna, jogando os ombros para frente, todos esses detalhes, quando você observa a criança e você percebe que a criança está ainda numa postura que não é adequada, você já pode ir ajustando esses pequenos passos. Então, eu tenho vários exemplos de mães que me acompanham, que aplicam técnicas específicas para canhotos em crianças com 4 anos. São várias mães de crianças de 4 anos que têm feito os workshops, que têm aplicado as técnicas e que têm visto as crianças já conseguirem fazer as técnicas de uma maneira e os ajustes necessários de uma maneira mais fácil. Lembrando que a gente não pode esperar de uma criança canhota ou de qualquer outra criança mais do que o adequado para a idade dela. E o que eu quero dizer com isso? As crianças têm uma fase de desenvolvimento da habilidade motora fina, que é a habilidade delas poderem usar, né, esses dedos, esses músculos finos da mão. Então, muitas vezes, a criança, ainda pequenininha, ela não vai conseguir segurar o lápis perfeitamente. E não é disso que a gente está falando aqui. A gente não vai esperar que uma criança muito pequena consiga segurar o lápis perfeitamente, mas a gente já pode ajudá-la a estar numa postura mais adequada. A gente já pode ajudá-la a manter o punho esticado, a manter o ombro abaixado, o cotovelo perto do corpo. Todos esses pequenos detalhes a gente já consegue ajudar a criança desde pequenininha, para que ela consiga chegar na alfabetização mais preparada e mais tranquila. Por quê? Quando essa criança chega na alfabetização e ela já consegue manter a postura adequada para ela, isso significa que ela não vai ter que lidar com essas questões, com dores, com calos, e ela já vai poder simplesmente prestar atenção naquilo que está acontecendo em termos de conteúdo que a professora está exigindo e pedindo delas. Então,
vai ser uma criança que esse, para mim, é o ideal. Quanto mais cedo a gente consegue ajudar uma criança, melhor. Ela ainda não vai ter adquirido outros hábitos que são negativos. Ela vai poder conseguir estar na sala tranquila, com sua postura adequada, prestando só atenção, sem ter que lidar com nenhum outro desafio inerente, não é, a escrever numa língua que não é própria. Então, quanto mais cedo a gente ajuda, melhor. Então, isso, talvez você possa pensar assim, mas a minha criança ainda é muito pequena, não presta atenção. A gente não precisa esperar que a criança preste atenção para a gente começar a ajudá-la a lidar com essas técnicas específicas. Desde muito cedo, a depender, se você já conhece qual é o perfil de aprendizagem da sua criança, o que eu quero dizer com isso? Tem umas crianças que elas aprendem mais ouvindo, outras crianças aprendem mais visualmente, vendo alguma coisa, outras crianças aprendem mais na prática, tocando, fazendo, experimentando. Se você já conhece qual é o perfil da sua criança, você pode propor uma brincadeira para ela, em que estejam já envolvidas essas técnicas, para que a criança já vá internalizando, incorporando as técnicas no seu dia a dia, e ela consiga chegar na alfabetização de uma maneira tranquila e confortável. E para poder começar a aprender com prazer. E ela poder ir para a escola feliz, sabendo que a escola é um momento de aprendizado e diversão, e não um momento de sofrimento. Então, quanto mais cedo a gente consegue ajudar a criança, ainda melhor. É importante que a gente não tente obrigar a criança de uma maneira muito rígida a fazer tudo perfeitamente desde o princípio. Aprender essas técnicas leva um pouco de tempo, um pouco de prática, e requer que a gente esteja atento, porque eventualmente a criança pode esquecer. Então, o fundamental é a gente conseguir estar atento para ver quais são as necessidades específicas que a criança está tendo. Algumas crianças vão ter mais dificuldade para segurar o lápis, outras vão ter mais dificuldade para lidar com a posição do ombro, outras vão ter dificuldade para lidar com a coluna. Então, a gente precisa perceber qual é aquilo que a criança precisa, o que a criança precisa naquele momento, e a gente poder oferecer para as crianças aquilo que ela precisa. Então, a gente vai prestar atenção no que ela precisa, a gente vai oferecer a técnica e a gente não vai obrigá-la de uma maneira rígida e rigorosa. Então, se é uma criança que é mais visual, gosta de aprender vendo as coisas, você pode botar uma figura do que é que você espera que ela faça. Não é? Você pode colocar uma figura adequada de como é a posição do ombro, que você, né? Você pode procurar uma posição e mostrar para ela aquilo que você gostaria que ela fizesse. Se é uma criança que é mais auditiva, você pode, não é assim, cantar uma musiquinha, inventar uma musiquinha. Se é uma criança que aprende pela prática, você pode, desculpa, eu quase espirrei. Se é uma criança que é mais na prática, você pode propor um jogo, pedir para ela que pegue uma bonequinha e mostre para você na bonequinha como é que ela faz. Então, tudo isso faz com que seja tranquilo, seja lúdico, engraçado, divertido, e que a criança consegue, já de pequena, aprender e colocar em prática essas técnicas próprias para os canhotos. Como eu disse antes, quanto mais cedo, mais fácil para a criança internalizar essas técnicas. Então, eu já conheço diversas mães que conseguiram e que aplicam essas técnicas para crianças muito pequenas. Isso funciona muito bem. As crianças respondem muito bem a essas técnicas, elas aprendem com facilidade, com rapidez. Se elas não estão aprendendo com facilidade e rapidez, certamente há algum ajuste que você precisa prestar atenção. Por quê? É importante que a gente entenda que as técnicas, elas têm 3 fases, não é? Tem a fase em que você presta atenção no que está acontecendo, tem a fase em que você ajuda a criança a ajustar o que não está correto, e tem a fase em que você vai consolidar esse aprendizado. Então, algumas vezes vai acontecer de a criança realmente não manter aquilo que você ensinou. E é para isso que você precisa, então, fazer novamente os ajustes, observar por que aquilo está acontecendo, como é que você pode fazer para remover esse obstáculo. Então, o que eu queria trazer para vocês aqui seria basicamente essa ideia de que vocês não precisam esperar a criança estar na alfabetização para ajudá-la.
Desde cedo, todas as crianças já são preparadas, quando elas estão pequenininhas indo para a escola, as atividades de cortar, as atividades de colar, todas essas atividades são atividades preparatórias para a escrita. Então, da mesma maneira, a gente já pode começar a preparar uma criança canhota, pequenininha, que ainda não está na alfabetização, para que ela consiga ter a facilidade de utilizar essas técnicas depois na alfabetização. É importante que vocês, então, se têm filhos menores de 6 anos, já comecem a observar e já comecem a ajudar essa criança imediatamente. Não espere chegar na época da alfabetização, não espere chegar na época em que ela vai ter necessidade para depois começar a ajudá-la. Né? Então, quanto mais cedo você ajuda, mais fácil fica de ela ir já aprendendo essas técnicas, né? Queria que vocês me contassem, vocês que estão aí no Instagram, no Facebook e no YouTube, que eu estou transmitindo aos 3 ao mesmo tempo, qual é a idade da criança de vocês, se vocês já começaram a observar alguns desafios, se vocês já começaram a ensinar algumas técnicas, a ajustar algumas posições. Eu queria muito ouvir vocês, porque quando eu escuto vocês, eu sei o que vocês estão precisando de informação e eu posso oferecer um melhor conteúdo. Eu vou ler aqui um comentário da Marla Vasques no YouTube. Ela fala assim: é importante apoiar o braço e cotovelo na hora da atividade? Tenho essa dúvida. Marla, que ótima pergunta. Essa é uma questão que você já pode mesmo observar com as crianças ainda pequenas. Crianças antes da alfabetização, a gente já pode observar o braço e cotovelo. Fundamental, Marla. O apoio vai fazer toda a diferença, não só no conforto da criança, como na velocidade com que ela faz a atividade e também na própria saúde do corpo dela. Então, vamos, fazer aqui um resuminho sobre cada um desses pontos que eu mencionei, da questão do apoio do braço e do cotovelo. Então, o cotovelo, na verdade, quando eu falo de apoio, você perguntou de apoio braço-cotovelo. O apoio para o braço é fundamental, mas o cotovelo não deve estar em cima da mesa apoiado, não é? Então, não permita que a criança apoie o braço, porque se a criança apoiar o cotovelo, o braço sim, o cotovelo não. O cotovelo apoiado em cima da mesa vai fazer com que o corpo da criança gire, vai fazer com que o punho da criança gire, e fica muito difícil para ela conseguir escrever e ver o que está escrevendo, se o cotovelo dela está em cima da mesa, se o bracinho dela está em cima da mesa e se o punho está torto. O que vai acontecer é que ela vai terminar cobrindo aquilo que ela escreveu. E quando ela cobre o que ela escreveu, fica muito difícil de ela não se sujar, fica muito difícil de ela conseguir ver o que ela está escrevendo e ter conforto com a escrita. Não é? Então, com relação ao apoio do braço e aqueles pontos que eu mencionei. Quando uma criança canhota não tem apoio para o braço, ela vai fazer uma torção com a coluna e com os ombros que é muito prejudicial. Vários adultos canhotos que eu conheço relatam problemas sérios de coluna, de passarem uma vida inteira escrevendo sem apoio. Por quê? Usavam essas carteiras comuns, não é? De apoio de braço, em que o apoio fica do lado direito, o que significa que a criança canhota, quando escreve, fica com o braço pendurado sem apoio. Então, dá problema na coluna, isso é muito sério, e a gente então tem que evitar, porque às vezes uma coisa que a gente não presta atenção agora vai gerar no futuro um problema muito grave. Então, é importante que a gente esteja atento a essa questão do apoio do braço. Para as crianças menores, elas ainda não usam essa carteira de apoio de braço, não é? Elas usam mesas compartilhadas maiores, mas a gente tem que estar atento para que a criança não fique com o braço pendurado. Por quê? Além dessa questão de entortar a coluna e trazer problema para a coluna, tem também a questão de a criança fazer a atividade mais lentamente. Por quê? Sem apoio, a criança vai cansando o braço e ela não tem a mesma sustentação para fazer atividade. Isso faz com que ela escreva devagar, isso faz com que ela desenhe devagar, com que ela pinte devagar. E é importante que a gente consiga, já desde pequenininho, que a criança lembre de apoiar esse braço. O braço apoiado evita também que o cotovelo fique levantado, que isso muitas vezes é uma posição comum para a criança pequena canhota. Então, eu acompanhei uma mãe que fez o meu curso e que relatava que o filho sentia uma dor nas costas e ele dizia que tinha um mosquitinho picando.
E aí, quando a gente fez o acompanhamento, eu ajudei ela a entender o que estava acontecendo com a criança, e o menino, de escrever assim, baixou o bracinho, a dor passou, não é? Então, isso significa que a gente precisa estar atento a esse cotovelo levantado, e a gente, quando a gente pede a criança para apoiar o braço, evita que ela mantenha esse cotovelo levantado, não é? Então, super importante. Mas aí você pode pensar, mas o meu filho não levanta o cotovelo. Mas a gente precisa estar atento a várias questões, não só o cotovelo. Se você tem uma criança canhota pequena, que você já sabe que ela é canhota, você pode ajudar em várias questões, como eu disse, cada um em sua especificidade. Cada canhota é diferente, mas a nossa escrita oferece uma série de desafios e a gente precisa ajudar a criança a superar esses desafios, principalmente quanto mais cedo a gente puder. Eu tenho alguns comentários aqui no Instagram, deixa eu ler aqui para vocês. E aí a gente vai conversando. A Sil falou 1 ano, mas acho que ela pode ser canhota. Sil, eu tenho 2 vídeos no YouTube e no Facebook que se chamam Como Descobrir se sua criança é canhota e o outro Quando Descobrir se sua criança é canhota. Algumas famílias descobrem muito cedo, a criança já mostra desde muito cedo que ela é canhota. Para outras crianças, isso leva um pouco mais de tempo. Minha filha, por exemplo, a gente só descobriu com 4 anos e meio. Então, se você, Sil, sabe que a sua criança é canhota, tem 1 ano, mas é com certeza canhota, você já pode começar a ajudá-la com algumas questões. Não é com 1 ano, você não espera que a criança segure as coisas perfeitamente, porque ela está desenvolvendo a habilidade motora fina dela. Mas ainda assim, você já pode ajudá-la a ir desenvolvendo essa habilidade para que quando ela chegue na época da alfabetização, ela consiga escrever com tranquilidade, tá bem? A Janaína Emanuele falou, minha filha... Só um minutinho, gente, só um minutinho. Ai, caiu aqui no Instagram. Oi, gente, desculpa, caiu aqui, tá? A Janaína falou, minha filha tem 6 anos e o maior problema é a força aplicada na escrita. Janaína, isso é verdade, assim, acontece muito com a questão da força, pela maneira como a nossa língua é estruturada, não é? O português, ele é estruturado para ser escrito muito facilmente pelos destros. Então, os destros, eles vão escrever e o lápis, vai deslizar pelo papel. Quando a criança canhota vai escrever, ela empurra o lápis no papel e ela termina tendo mais dificuldade de controlar o lápis e fazendo mais força na hora de escrever. Então, isso é mesmo um desafio que precisa ser trabalhado, porque quanto mais a gente demora, mais problemas vão causando para a criança, em termos de dores, de cansaço, em termos de lentidão para escrever, frustração, a criança começa a reclamar, a não querer participar das atividades. Então, para a gente evitar tudo isso, a gente já vai trabalhando essa questão da força da escrita da criança. Eu queria comentar com vocês que uma mãe deixou um comentário lá no Instagram essa semana, falando que a filha de 10 anos tá com um calo imenso no dedinho. E isso é uma coisa que realmente pode acontecer por essa questão da força. Então, por isso que eu quis trazer lembrei desse comentário aqui que a mãe fez, e para lembrar vocês, vamos começar a trabalhar com essas crianças para evitar de chegar no calo e na necessidade, não é, de uma intervenção um pouco mais rigorosa. Então, se a gente vai trabalhando tranquilamente, com uma coisinha cada dia, até que a criança consiga aplicar todas as técnicas, faz muita diferença na vida dela. Oi, Micheliane, seja bem-vinda. E Micheliane está falando, estou amando o seu curso, a princípio estou observando para identificar o que está errado. É isso mesmo, Micheliane, você está no primeiro passo, não é? Nosso curso começou na semana passada, e aí a Micheliane aí está fazendo, não é, tudo direitinho que tem que fazer para ajudar o filho dela, o Isaac, não é? Seja bem-vinda. A Lô falou 4 anos e diz que fica cansada ao escrever ou pintar as atividades na aula. Pois é, Lô Preto, Amanda. Então, Amanda, isso que você falou é uma coisa que acontece com muita frequência com as crianças pequenas. Elas vão falar mesmo que estão cansadas. E quando a criança fala que está cansada, a gente tem que ouvir. Quando a criança fala que está com dor, a gente tem que ouvir. Porque isso tudo é verdade. A dor, o cansaço, a lentidão para escrever, todos esses fatores são verdadeiros e a gente precisa não só escutar, como a gente precisa também ajudar a criança a superar. Deixa eu ajustar aqui. Ajudar a criança a superar esses desafios. Por quê?
quanto mais a gente demora para ajustar esses desafios, mais eles vão se consolidando e mais difícil fica de a gente ajudar a criança. Então, a gente não precisa deixar a criança sentindo essas coisas, não é? Então, Amanda, você consegue ajudar. A gente tem um vídeo específico sobre cansaço lá no nosso canal do YouTube, do Facebook, tem um vídeo completo sobre isso, não é? E que você vai poder entender o que acontece, quais são as técnicas para você ajudar a sua criança a superar esse cansaço. Mas você precisa começar a agir, porque a gente, quanto mais espera, mais isso vai se consolidando e mais difícil fica depois, não é? Então, agora que sua criança está nova, já vá aplicando as técnicas, já vá ajustando para que em breve ele consiga escrever sem cansaço, sem dor, sem reclamação. E você possa ter uma criança, não é, que vai estar na escola fazendo as atividades de uma maneira geral com muito mais prazer, não é? Que vai gostar de estar aprendendo, não é? O nosso objetivo é fazer com que a criança aprenda melhor, que ela possa aprender, né, com mais qualidade. Para aprender, a criança precisa, sabe? São 3 critérios que se fala que são importantes para uma criança aprender: a leitura, a escrita e o cálculo. Então, se a gente pode garantir que na escrita a criança consiga fazer isso de uma maneira tranquila, a gente está facilitando o aprendizado dela. Então, a escrita não pode atrapalhar o aprendizado da criança canhota. A escrita tem que ajudar. Por quê? A escrita tem que servir para a criança consolidar na cabeça dela o que ela aprendeu. Quando a professora pede para ela copiar uma coisa que ela está anotando, é isso que vai fazer com que ela aprenda, não é? É ela escrever. Além disso, a escrita serve para ela demonstrar aquilo que ela aprendeu. Então, se você tem uma criança que sente dor e cansaço, ela não vai responder as perguntas como ela deveria. Ela vai terminar, não é, fazendo respostas curtas, como outro dia uma mãe relatou aqui para a gente na live, que o filho terminava fazendo respostas curtas porque sentia cansaço e dor. Então, a gente vai ajudar a criança a remover esses obstáculos para poder fazer com que ela consiga escrever com mais rapidez. Uma coisa, eu não estou falando aqui que a gente quer uma criança super veloz. A gente não vai aqui fazer com que a criança escreva muito rápido. O que a gente vai fazer é com que ela consiga escrever com tranquilidade, na mesma velocidade que os amiguinhos. Ou seja, nem mais rápido, nem mais devagar. A gente não está exigindo que a criança seja um escritor veloz. Não. A gente só quer que ela consiga terminar no mesmo tempo que os outros. É lógico que existem crianças diferentes, com habilidades diferentes, ou seja, tem crianças que vão escrever mais devagar mesmo, e tudo bem. Essas crianças que vão escrever mais devagar, a professora talvez possa dar um pouco mais de tempo para ela, sem puni-la, para que, né, sem deixar ela sem recreio. Não, mas a professora pode dar um pouco mais de tempo para ajudá-la a escrever. O que eu estou falando aqui é daquelas crianças que conseguiriam escrever mais rápido, só que pelo fato de estarem cansadas ou com dor, não conseguem escrever na mesma velocidade. Então, existem as crianças que, se você ensina as técnicas corretas para ela e ela não se sente cansada e com dor, ela vai conseguir escrever mais rápido. Então, a gente precisa ajudar as crianças nesse sentido. E para as pequenininhas, que é o nosso tema de hoje, não é? A gente precisa ajudá-las também a se sentirem confortáveis de uma maneira geral. Porque essas técnicas, o que elas asseguram é que a criança consiga fazer as atividades com conforto, sem cansaço, sem dor. Muitas vezes você tem uma criancinha pequena que está nessa fase de desenhar, de cortar, de pintar, e ela vai sofrer porque está sentindo esse desconforto de uma maneira geral, e ela não consegue, às vezes, fazer a atividade completa porque ela cansa muito antes. E aí, às vezes, a família pode não entender o que está acontecendo, a escola pode não entender o que está acontecendo, pode interpretar que a criança está com preguiça, que a criança está desinteressada, e, na verdade, o que está acontecendo com ela é só, às vezes, essa dificuldade de lidar ou com o próprio lápis, não é? A dificuldade de manter uma postura adequada para a criança canhota, ou é uma tesoura inadequada, porque é uma tesoura comum, né, de destro sendo usada na mão esquerda, que não funciona. Então, todos esses detalhes a gente já precisa começar a observar, mesmo que a criança seja pequena. E a gente precisa já oferecer para a criança todas as habilidades para que, quando ela chegue no momento da alfabetização, ela consiga estar preparada e pronta para fazer o melhor possível dentro das habilidades e das capacidades dela, né?
que eu queria comentar com vocês aqui, ó, a Sara disse, não me inscrevi no curso porque tinha certeza de que a Heloísa era pequena demais, 4 e 3 anos. Pois é, Sara, você é um dos exemplos, você tem me acompanhado aqui já há bastante tempo, e você é um dos exemplos de alguém que já vem acompanhando, não é, sua filha, a Heloísa, você já vem ensinando as técnicas para ela, não é, de uma maneira muito tranquila, leve, e eu fico muito feliz, sabe, Sara, porque eu sei que você está acompanhando, não é? As técnicas, Sara, elas são fundamentais para as crianças, mesmo pequenininhas. Ainda que ela seja pequena, você já começa a ensiná-la com 4 anos, você já consegue ensiná-la a estar numa postura totalmente perfeita para que quando ela chegue na alfabetização, ela já consiga fazer tudo aquilo que a gente espera, não é? E a gente não deixe que ela consolide hábitos ruins para depois consertar. Minha filha, o que aconteceu com ela foi que ela já tinha consolidado vários hábitos. E a gente teve que reverter esses hábitos. Levou um pouco mais de tempo. A gente conseguiu fazer, levou um pouco mais de tempo, mas o ideal, se é algo que é o que a gente espera, é que quanto mais cedo, melhor. Então, Sara, o ideal é que você já ensine todas as técnicas dela desde agora, e ainda que ela esteja com 4 anos. Amanda disse, é isso mesmo que acontece, ele começa a fazer e faz rápido para acabar logo. Obrigada, vou assistir os vídeos, serão de grande ajuda. Isso, Amanda, assista mesmo. Micheliane disse, me preocupo quando voltar às aulas, por causa da mesa que não é adequada para o canhoto. Micheliane, se a escola do seu filho oferecer a carteira de braço, em que é para o braço direito, você pode pedir para a escola se eles podem providenciar uma carteira específica para canhoto. Existem essas carteiras que é de apoio, não é, de braço. Em alguns municípios já existe uma lei obrigatória que faz com que os canhotos tenham possibilidade de ter o que eles chamam de mobiliário adequado. O mobiliário adequado é uma carteira que o canhoto pode apoiar o braço esquerdo. Então, se o seu município já existe, já tem essa lei, não é? Você pode muito bem pedir que a escola ofereça essa carteira para sua criança. Existe uma lei em votação no Congresso Nacional para que isso seja uma lei, né, nacional em que as crianças possam ter essa carteira de braço esquerdo. Se por acaso não existir essa possibilidade na escola do seu filho vai ter que encontrar uma maneira. O que ele não pode é deixar o braço pendurado, nunca. Então, se a escola não puder oferecer uma carteira de braço adequada para ele, o que você pode fazer é pedir que a escola junte duas carteiras comuns, de maneira que o bracinho dele possa ficar sempre apoiado. Agora, alguma solução a escola vai ter que dar. O que a gente não pode é deixar a criança com uma postura inadequada, porque ficou com o bracinho pendurado e porque na escola não tem a carteira própria para ele. Inclusive, adultos, quando ficam sentados nesse tipo de carteira, sofrem muito, sentem dores imediatas, assim. Outro dia aqui na live mesmo teve uma mocinha de 17 anos que falou que tinha feito, ela falou que fez vestibular, e quando ela fez o vestibular, ela fez nessas carteiras comuns, com o braço pendurado, e ela assim, saiu, 3 horas depois que ela terminou a prova, ela saiu com dores, né, nas costas. Isso significa que, veja, que se uma criança fica só 3 horas com o braço pendurado e ela sai com dor, imagine quem faz isso todos os dias. Então, a gente tem que garantir que a criança tenha apoio. Se não tiver uma carteira própria, junta-se 2 carteiras para que a criança consiga estar tranquila, né? A Sara falou, porque o curso era de escrita, aí achei que ela era jovem demais. 4 anos e 3 meses. Achei que era cedo demais para fazer o curso para escrita. Já quero entrar na lista de espera para o próximo. Sara, olha, realmente como o curso dizia que era de escrita, ficava parecendo que era só para quem estava escrevendo, não é? Mas as posturas para escrita são fundamentais para que a criança canhota possa escrever com tranquilidade. A gente já vai ter mais um workshop em setembro, e aí a gente vai ter essa semana, nós vamos ter live todos os dias, na próxima semana nós vamos ter a live todos os dias, e eu espero vocês aqui para acompanhar a gente nas nossas lives, tá bem? É o seguinte, a gente vai ter essa semana live hoje, quarta, quinta, sexta e sábado, são 5 lives essa semana. Eu não vou poder na terça-feira, porque eu tenho um exame para fazer, então eu vou pular a terça e vou fazer no sábado. Semana que vem,
normal, segunda a sexta, nós teremos lives, tá? Os horários, às vezes, vão ser às 9, às vezes vão ser às 12h15, para a gente poder atender as pessoas que assistem às 9 e as pessoas que assistem às 12h15. As lives saem do ar assim que a gente acaba a live, mas para as pessoas que se inscreverem para o workshop de setembro, que vai começar no dia 8 de setembro, essas lives ficarão disponíveis na nossa comunidade do Facebook. Então, o workshop é gratuito, são 3 aulas, e aí nesse workshop a gente tem uma comunidade, nessa comunidade as lives ficam disponíveis para que a pessoa que não pôde assistir, assista de novo, ou para que a pessoa que desejar, não é, assista. Então, a inscrição para esse workshop de setembro, de 8 de setembro, ela está no link na bio, né, do Instagram, e para o pessoal que está no YouTube e no Facebook, eu coloquei aqui na caixinha de conversa para que vocês possam ver o link de inscrição. Lembrando que o workshop é totalmente online, são 3 aulas gratuitas, em que a gente vai falar dos erros que as mães podem cometer na hora de ensinar a criança canhota, não é, a escrever. A gente vai falar de qual é os passos e os fundamentos para você ajudar uma criança canhota e qual é o melhor caminho para você fazer isso, tá bem? Foi um prazer estar aqui com vocês hoje e eu encontro vocês na quarta-feira, tá bem? Um abraço e até quarta. Obrigada.